Olá, seja muito bem-vindo, servidor público, servidora pública de Minas Gerais. Você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente está sendo atendido aí pela nossa equipe no WhatsApp. Meu nome é Marcos Peterson Meu nome é Frederico Escobar. e o objetivo desse vídeo aqui é explicar para você que já perdeu uma ação de promoção por escolaridade por conta do requisito orçamentário com outro escritório e quer continuar lutando pelos seus direitos, quer entrar com uma nova ação judicial. Pois é, doutor Marcos, eu entendo essa frustração do servidor público que já cumpria todos os requisitos para conseguir a promoção por escolaridade e ao ingressar com uma ação na justiça, infelizmente não conseguiu esse direito. Mas olha, servidor, mesmo que você tenha essa angústia, às vezes até essa raiva, eu estou aqui para falar para você que você ainda tem esperança. Nós aqui no nosso escritório, Peterson Escobar Advogados, nós temos uma estratégia que deixa possível que o servidor público, mesmo após ter perdido uma ação na justiça, ele possa conseguir a tão sonhada promoção por escolaridade. Mas, afinal de contas, por que a taxa de êxito aqui no escritório Peterson Escobar tem sido maior do que muitos outros escritórios? Isso porque essa estratégia que nós estamos utilizando, ela se adequa exatamente à jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça. Já faz 2 anos que o Tribunal de Justiça entende que o Poder Judiciário não pode conceder diretamente a promoção por escolaridade ao servidor, tendo em vista que tem um requisito que depende da administração pública, e ela precisa manifestar, ela precisa analisar esse requisito e dar o parecer favorável ou não. E qual que é o erro, né, de muitos escritórios de advocacia? Estão pleiteando ainda essa concessão da promoção sem provar que esse requisito aí que eu estou falando, e nós vamos explicar qual que é agora, sem provar que esse requisito foi cumprido. Diferentemente desses escritórios, nós não temos utilizado essa estratégia já faz 2 anos e por isso que nós aumentamos drasticamente a nossa taxa de êxito. Doutor Frederico vai explicar para a gente, afinal de contas, que estratégia nova é essa que está dando tão certo aí nas carreiras dos servidores, proporcionando aos servidores galgar os maiores salários do seu cargo, da sua carreira. Então, doutor Marcos, você falou muito bem aí. Primeiro, eu quero falar que essa estratégia que a gente está aqui desenvolvendo, aliás, que a gente já desenvolveu, e é importante a gente falar que nós somos o primeiro escritório aqui de Minas Gerais a colocar em Exatamente. prática essa estratégia, tá bom? Ela está em pleno acordo com a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E é exatamente por isso que a nossa taxa de êxito tem sido tão grande assim em relação a muitos dos nossos colegas mesmo, ao buscar esse direito para os nossos amigos servidores públicos. O Dr. Marcos falou aí, servidores, agora eu vou falar para vocês diretamente sobre um único requisito que ele independe do servidor público. Que requisito é esse? É a aprovação da Câmara de Orçamentos e Finanças para a concessão da promoção de escolaridade pelo servidor. Então, o que é a nossa estratégia? A gente não mais entra com ação na justiça pedindo para que o juiz vá lá e conceda a promoção de escolaridade para o servidor público. A gente primeiro faz um requerimento administrativo diretamente para o órgão que o servidor público está vinculado, que o órgão que o servidor público trabalha, pedindo que ele analise se o servidor público tem ou não direito à promoção de escolaridade. E pede ainda que esse órgão mande para a Câmara de Orçamentos e Finanças, que remeta para a Câmara de Orçamentos e Finanças, para falar se realmente existe ou não aprovação por esse órgão financeiro. Esse requerimento, ele deve ser feito por nós, tá bom, servidor? Então, assim, não faça um novo requerimento para que a gente ingresse com a ação, porque a situação sua agora é diferente. Você já fez um requerimento, você já entrou com uma ação e já perdeu. Agora a situação é outra. Somos nós que fazemos esse novo requerimento, e esse requerimento ele é como se fosse uma petição inicial mesmo, ele é bem completo, bem fundamentado e individualizado conforme o seu caso concreto. E aí, depois que a gente protocola esse requerimento, né, e nós mesmos fazemos o acompanhamento lá no SEI, existem 3 cenários que podem surgir. Correto, doutor Frederico? Comenta com a gente sobre um primeiro cenário aí que pode surgir depois da gente protocolar esse requerimento.
Perfeitamente, doutor Marcos. Como você bem frisou aí, esse requerimento ele é bem complexo, então é importante que ele seja feito por um especialista, que é o que a gente tem aqui no nosso escritório. Ó, a partir do momento que a gente faz o requerimento, existem 3 possibilidades. Vou falar aqui da primeira possibilidade. E ela, gente, infelizmente, ela é muito difícil de acontecer. Mas pode ser que aconteça, como já aconteceu aqui no nosso escritório, e é por isso que é tão importante que seja feito por um especialista. Qual que é essa possibilidade, esse primeiro cenário? É que ao fazermos esse novo requerimento administrativo, a própria administração pública, o próprio órgão a qual aquele servidor está vinculado, remeta para a Câmara de Orçamentos e Finanças, a Câmara de Orçamentos e Finanças diga, ok, existe orçamento sim, pode promover. E o órgão vai lá e já promove administrativamente, rapidinho, o servidor para o nível de acordo com a escolaridade dele. Exatamente. Inclusive os cases, né, de sucesso que nós tivemos aqui, nesse cenário aí, nessa hipótese aí, foram de servidores da FEMIG. Então, enfermeiros, técnicos em radiologia, técnicos operacionais de saúde, nós conseguimos reverter essa situação para eles, mesmo após eles terem perdido a ação. Nós entramos com esse novo requerimento, a FEMIG fez a reanálise, vamos dizer assim, mandou para a COFIN deu o ok, como o doutor Frederico falou, e devolveu para a FEMIG, e a FEMIG publicou a promoção por escolaridade desses servidores. Só que aí tem um problema nesse cenário aí, né, doutor? Que infelizmente nem tudo é perfeito, né? A FEMIG não efetuou o pagamento dos retroativos, porque ela promoveu o servidor por escolaridade com a data retroativa à data do requerimento administrativo que a pessoa entrou lá de antes da ação judicial, porém não fez o pagamento retroativo. E aí, o que nós fazemos, doutor Frederico? Sim, como disse aí o doutor Marcos, nem tudo são flores, né? Mas é o que a gente também já esperava e é por isso que a gente traçou uma estratégia completa. Claro que a gente queria que o órgão já pagasse de cara os retroativos, mas isso não acontece e isso não vai acontecer. Então, o que a gente faz? A gente entra com uma ação, doutor Marcos, de cobrança na justiça, pedindo para que o Estado, que aquele órgão que o servidor está vinculado, pague todos os valores retroativos desde a data que o servidor fez aquele requerimento administrativo. E a gente tem tido um sucesso incrível, porque como já está ali, a própria administração pública já colocou, já promoveu, e desde a data do requerimento administrativo, não tem muito que o Estado vai querer contestar quanto a esse tipo de ação. Então, fica bem mais tranquilo para que o servidor possa receber esses valores retroativos, que normalmente é um valor muito alto. É isso aí. Então, o segundo cenário que pode surgir também é o Estado responder e negar com base em outros fundamentos. Nesse caso, a nossa estratégia é entrar com uma outra ação atacando esses fundamentos. Doutor Frederico, explica um pouco para a gente como que o escritório Petersen Escobar age nesse tipo de situação. Vamos lá. Nesse segundo cenário, imagine você, servidor, então desde o começo, você entrou com um processo na justiça, vamos lá, com outro escritório mesmo, pedindo a promoção. Perdeu esse processo por conta de que não tinha lá aprovação da Câmara de Orçamentos, vocês contrataram o nosso escritório. A gente entra com esse novo requerimento administrativo e a administração pública vai lá e nega. Fala, não, na verdade, ele não cumpriu os requisitos, ou então não tem aprovação da Câmara de Orçamentos, ou não cumpriu algum outro requisito. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar qual foi esse requisito que o órgão que você está vinculado falou que você não cumpria. A gente vai juntar as provas no processo, demonstrando que você cumpria sim, e vai entrar com uma ação judicial. E aí, ao entrar com a ação judicial, o que tem acontecido? Normalmente, o juiz vai e concede esse direito, esse pleito para o servidor público, porque já fica claro lá que realmente ele cumpriu aquele requisito e que aquela decisão administrativa que o órgão deu é uma decisão nula. Então, o que eu queria reforçar aqui é o que a gente pede nessa ação judicial. A gente não pede para que o Estado, que o juiz vai e conceda a promoção. A gente pede para que o juiz declare nula aquela decisão, declare que ela é inexistente. Por quê? Porque ela é ilegal.
tá na cara que o Exatamente. servidor cumpriu os requisitos, e a gente mostra ali por A mais B que cumpriu. O que o juiz faz? O juiz faz, olha, realmente essa decisão é nula, eu estou declarando que ela é nula, e o juiz vai e ordena que o órgão faça ali uma reanálise, mas dessa vez sem essas nulidades. E como os requisitos Exatamente. já estão cumpridos, o Estado não tem para onde correr. Ele vai e acaba aceitando a promoção de escolaridade e concedendo esse direito tão sonhado por servidor público. Um exemplo também do que pode acontecer é o Estado, né? Agora o Estado, em alguns órgãos, está inventando um requisito que não existe. Por exemplo, o Estado diz assim, ó, como o servidor já teve uma primeira promoção pela regra geral, ele não tem mais direito à promoção por escolaridade, porque a promoção por escolaridade é justamente a primeira promoção na carreira. Isso não tem nada a ver, não tem fundamento, principalmente na lei, né, que é o que manda, né, em relação a esse assunto, é a lei, está acima do decreto. O decreto, ele, apesar dele falar alguma coisa sobre primeira promoção, ele não está querendo dizer que promoção por escolaridade é só a primeira promoção, de jeito nenhum, até porque a lei fala que a promoção por escolaridade é você ser promovido com um tempo menor do que na regra geral até chegar no nível correspondente ao da escolaridade. Então, esse tipo de fundamento é um tipo de fundamento que nós temos que atacar lá na justiça, mostrar para o juiz que isso é ilegal. O grande detalhe, né, da nossa estratégia aqui do nosso escritório é que nós não pedimos ao juiz que conceda mais a promoção. Nós pedimos para ele que declare aquilo como ilegal, em consequência que obrigue o Estado a reapreciar aquele pedido, sem aquela ilegalidade mais, né, e que, inclusive, encaminhe para a COFIN. Por exemplo, muitos órgãos, ao barrar a promoção, por exemplo, por conta de um requisito como esse que eles inventam lá, automaticamente eles não levam o pedido para a COFIN. Então, nesse caso, nós entramos com a ação na justiça, pedimos a declaração de ilegalidade desse requisito que eles inventaram lá e, ao mesmo tempo, pedimos que encaminhem para a COFIN. Então, essa é a estratégia correta, essa é a estratégia que obedece à jurisprudência do Tribunal de Justiça. Perfeitamente, doutor. Queria comentar aqui ainda sobre o terceiro cenário, doutor. Esse é um cenário que, infelizmente, muitas vezes acontece, né, doutor? Esse terceiro cenário aqui é o que mais acontece. Pela prática, a gente acaba já tendo esse conhecimento. A terceira hipótese, a que mais acontece, é o servidor público entrar com um requerimento administrativo, ele vai, contrata o nosso escritório, a gente entra com um requerimento administrativo, e o Estado simplesmente não responde. Passa ali 20, 30, 40, 50, 60 dias e o Estado sequer manifesta uma resposta. Ou às vezes a gente faz esse acompanhamento integral pelo SEI e a gente fica andando nos andamentos lá. Setor tal enviou para o outro setor, tal setor enviou para um setor e acaba que fica enrolando e o servidor passa ali 60, 90 dias sem nenhuma resposta. O que acontece? Essa demora do Estado em responder ao servidor público também é uma demora ilegal. Ou seja, se o Estado ele passa de um tempo que é considerado razoável, e a gente considera hoje aqui no Brasil 60 dias, sem dar uma resposta para um requerimento do servidor público, é considerado que o Estado está em desídia, ou seja, que ele não está cumprindo um dever de responder ao cidadão, ao servidor público. Então, se passar de 60 dias após a entrada do requerimento administrativo, não obter nenhuma resposta pelo órgão a qual o servidor está vinculado, a gente já entra de cara com uma ação na justiça e aí a gente pede para que o juiz obrigue aquele órgão e também a Câmara de Orçamentos e Finanças a responder, a dar uma resposta naquele requerimento. E aí, doutor Marcos, é um detalhe interessante. Nesse caso, o Estado não está respondendo só para o servidor, onde ele pode dar qualquer resposta que é considerada nula, ou inventar, igual o senhor deu naquele exemplo passado, uma lei onde não existe, um artigo onde não existe. O que o Estado faz? Ele está respondendo para o juiz, é para o Poder Judiciário, é um poder E que se está em não igualdade. responder,
e se não responder, é multado, inclusive, Se né? não responder, é multado, exatamente. Então, assim, ele não pode ter esse ato de desobediência, né, entre aspas. Então, ele vai dar uma resposta mais concisa. Então, ele vai e analisa de fato se o servidor tem direito ou não. E é o que acontece na maioria das vezes. Vou refazer aqui de novo aquele mapa para que o servidor possa fixar na mente. Vamos lá, o servidor contrata o escritório de advocacia, entra com processo na justiça pedindo a promoção de escolaridade, o juiz vai e nega, o servidor vem e procura o nosso escritório, a gente faz um novo requerimento administrativo e o Estado não responde. O que a gente faz? A gente entra com processo na justiça pedindo para o juiz obrigar o Estado a responder. Quando o Estado é intimado para responder e vê que é uma intimação judicial, ele vai e analisa, pelo menos é assim que tem feito, completamente os requisitos, se o servidor cumpre ou não. E aí o servidor cumprindo os requisitos, não tem para onde o Estado correr. O E Estado aí vai falar. e aí, no caso, ou vai voltar para o cenário 1, que é quando o Estado concede, e geralmente não paga o retroativo, ou volta para o Estado 2, né, para o cenário 2, perdão, em que o Estado nega, e aí nós vamos ter que entrar com uma outra ação enfrentando aquelas fundamentações que o Estado utilizou. É importante o servidor saber também que o objetivo desse processo é tão somente obrigar o Estado a responder. Então, depois da resposta do Estado, ou ele vai conceder, mas não vai pagar o retroativo, conforme nós explicamos, né? Aí nós temos que entrar com uma outra ação cobrando esses retroativos, ou então, né, num segundo cenário, o Estado vai responder e vai negar o pedido por conta de algum requisito ou de algum fundamento. Nesse caso, mais uma vez, nós temos que entrar com uma outra ação para atacar aquela fundamentação do Estado. Perfeitamente, doutor Marcos. Acho que ficou muito bem explicado os 3 cenários possíveis, né? Quando a gente faz esse novo requerimento, tendo visto que já houve um processo e que esse mesmo processo foi negado na justiça. E o que a gente tem que deixar claro aqui é que isso não é uma aventura jurídica, não. A gente Com tem certeza. inúmeros cases aqui, né? Inúmeros casos de sucesso. Doutor Marcos aí, a nossa equipe está sempre disponibilizando esses exemplos e as pessoas podem procurar os números, a gente disponibiliza os números dos processos também, que dá para conferir na íntegra, e que é uma chance, assim, é uma luz no fim do túnel para aquele servidor que, como lá no comecinho eu falei, muitas vezes está angustiado, está triste, até com raiva, né, de ter entrado com o processo, infelizmente perdido, e às vezes muitos dos seus colegas, na mesma situação que ele, com os mesmos cursos, entraram com o processo e ganharam, e só ele ali, se sentindo injustiçado, não ganhou o processo. Uma das coisas que muita gente nos pergunta aqui pelo WhatsApp também é em relação aos retroativos, né? Embora a gente já comentou, né, sobre eles aqui, mas a pessoa sempre se preocupa com isso. Ó, doutor, eu entrei com requerimento lá em 2019, aí entrei com ação, perdi. Essa nova estratégia que vocês vão utilizar, ela vai buscar o retroativo desde 2019 ou vai ser a partir desse novo requerimento? Comenta conosco, doutor Federico, qual é o retroativo que o servidor terá direito de receber em caso de vitória utilizando essa nova estratégia. Ótima pergunta, doutor Marcos. Então vamos lá. O que a gente faz aqui no escritório? Sempre, sempre, sempre. E por isso que, mais uma vez, eu ressalto aqui, é importante que a gente faça esse novo requerimento administrativo. Porque lá nesse novo requerimento administrativo, a gente vai pedir que a promoção retroaja desde aquela primeira vez que o servidor faz o requerimento lá no RH, no órgão de gestão de pessoas, ali do órgão que ele trabalha. Então, a gente sempre pede para que retroaja ao primeiro requerimento administrativo, porque aí, obviamente, vai dar um valor muito mais alto para o servidor e, consequentemente, um valor mais alto para a gente aqui do escritório também. É sempre que o juiz vai e dá esse retroativo de acordo com o primeiro requerimento administrativo? Não. Pode ser que o juiz considere alguma vez ou outra que seja ali a partir do requerimento administrativo que a gente faz aqui, né? Que a gente chama de segundo requerimento administrativo. Mas a gente sempre pede para que seja de acordo com o primeiro requerimento administrativo
e a gente, inclusive, fundamenta isso quando a gente faz o nosso requerimento administrativo, entendeu? Então, basicamente é isso. E para terminar, uma última pergunta também, que chega muito aqui no WhatsApp, né? Doutor, para qual nível vocês vão pedir que eu vá, né? O que acontece? Pegando um gancho aí do que o doutor Frederico falou, tudo vai depender também do primeiro processo, né? O que foi solicitado lá. Então, se o pedido lá foi para que você fosse para o primeiro nível ali correspondente ao da sua escolaridade, ou seja, você desse esse salto na carreira, nós vamos manter esse pedido ali no requerimento, até porque, mais uma vez, vou repetir o que o doutor Frederico falou. Se você vai receber mais nessa hipótese, é claro que é interesse nosso também que você receba o maior valor possível, até porque os nossos honorários são calculados com base naquilo que você vai receber. Contudo, eu posso dizer para você com 99% de certeza que na grande maioria das vezes vai ser concedido de 2 em 2 anos até chegar no primeiro nível correspondente ao da sua escolaridade, tá? Porque é exatamente isso que o decreto fala. Então, assim, dificilmente nós vamos conseguir conquistar para vocês esse salto na carreira direto para o nível, mas nós vamos pedir. Sim, exatamente. Você respondeu muito bem a sua própria indagação aí, doutor Marcos. Mas eu quero realmente ressaltar que a gente sempre busca o salto. A gente sempre busca que vá direto para o nível correspondente à escolaridade, porque, consequentemente, além de ser uma alegria para a gente, também uma satisfação financeira para o escritório maior, é uma alegria, uma satisfação financeira maior também para o servidor. Obviamente, não é o que acontece na maioria das vezes. E você colocou muito bem. Na maioria das vezes, vai fazendo aquele salto menor de 2 em 2 anos até o nível correspondente à escolaridade, o que não é ruim, o que é muito bom, porque em determinadas carreiras, como a gente vê aqui, até as da própria FEMIG, às vezes a pessoa economiza ali 20, 24 anos, né, da sua carreira até chegar ao nível, e de 2 em 2 vai, sei lá, de 24 para 6 anos. E cada nível que ela vai subindo, a remuneração dela vai aumentando muito. Então, assim, isso não é ruim, não, é muito bom. É claro que a gente sempre busca algo melhor, mas hoje tem sido cada vez mais difícil. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está passando por essa situação, conte com a experiência de um escritório que já ajudou mais de 1.500 servidores públicos e concurseiros em 15 estados do Brasil e em mais de 130 cidades. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que o escritório Peterson e Escobar Advogados é o escritório que mais conquistou promoção por escolaridade para os servidores mineiros. Exatamente isso, servidores. Aqui nós temos uma experiência muito grande nesses tipos de ações. A gente trabalha aqui há pelo menos 7 anos com ações de promoção de escolaridade. Inclusive, nós aqui desenvolvemos estratégias, desenvolvemos teses, criamos teses e aperfeiçoamos as que já existiam justamente sobre esse tipo de ação, que é a ação de promoção de escolaridade. E como bem disse o Dr. Marcos, nós somos, sem sombra de dúvidas, o escritório aqui em Minas Gerais que mais conquistou esse direito para os servidores, o que para a gente é motivo de orgulho, motivo de alegria. E como eu falei já em outro momento desse vídeo, aqui nós não trabalhamos com aventuras jurídicas. Tudo que a gente coloca é muito bem estudado e muito bem fundamentado. Nós temos aqui uma gama de profissionais que trabalham para a gente, especialistas em direito do servidor público, que vivem ali, 26 horas por dia, fazendo até hora extra, sob o trabalho em cima da promoção de escolaridade adicional. Então, podem confiar no nosso trabalho, que nós estamos aqui para caminhar juntos. É isso aí. Eu espero que nós possamos te auxiliar a buscar esse direito e vai ser uma honra poder conquistá-lo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado.